Vamos para as informações. Antes de falar de Flamengo, vamos falar de um assunto que demonstra e exemplifica a bagunça que vai ser o Corinthians em 2024. O mesmo Corinthians que dizia que iria contratar o Gabigol. Gente, olha o que aconteceu. O Lucas Veríssimo, que chegou a ser apresentado e anunciado como o primeiro reforço da nova gestão lá no Corinthians, ele não tinha contrato assinado com o Corinthians, ainda pertencia ao Benfica, porque o Corinthians tinha chegado a um acordo verbal com o Benfica para pagar 8 milhões de euros pelo zagueiro. O Benfica foi e vendeu um jogador para um clube do Dubai, nem avisou o Corinthians, e o jogador está indo para Dubai e não fica mais no Corinthians. Sendo que o contrato está pronto para assinar desde o dia 4 de janeiro e o Corinthians não assinou. E simplesmente o Lucas Veríssimo foi vendido para um clube lá do Catar e o Corinthians não ficou sabendo. Gente, isso é a demonstração de bagunçar. Eu não sei de quem foi a culpa, se foi culpa do jogador, do empresário do jogador. A pergunta que eu poderia fazer a um dirigente do Corinthians é: por que não assinou o documento da compra do jogador junto ao Benfica anteriormente? Estamos no dia 20 de janeiro, o negócio está acertado desde o dia 4 de janeiro. Dito isso, vamos falar de Flamengo, porque Everton Cebolinha, que começou 2024 da forma que terminou 2023, jogando bem, ele concedeu entrevista à Flá TV e falou sobre a preparação dele fora do clube. Ele disse o seguinte: tenho me preparado para isso, para ser um ano mágico. Inclusive, desde o ano passado, tenho feito trabalhos por fora, desde nutrição a treinamentos, avaliar a parte tática. Então, eu espero que esse ano, que já começou bem, possa terminar bem, não só para mim, mas para o clube também. E aí ele foi questionado sobre se ele pensa em convocação para a seleção brasileira, e ele disse o seguinte: claro, principalmente para um atleta que já esteve lá e sabe o quanto é bom, acaba te valorizando e também o clube, torna mais evidente o nome do clube. Claro que eu penso, é um objetivo esse ano estar voltando à seleção. Tudo vai fluir da melhor maneira possível se estiver fazendo o meu trabalho corretamente aqui, se estiver correspondendo. Espero que isso possa acontecer. Pois é. O Everton Cebolinha pensando em convocação para a seleção brasileira, lembrando que o Dorival Júnior é o atual treinador da seleção. E galera, hoje o Flamengo emitiu uma nota oficial em resposta à matéria do UOL sobre o contrato do atacante Bruno Henrique. Essa matéria do UOL relatava valores do contrato, dizendo que Bruno Henrique iria ganhar 2,5 milhões de reais por mês, e o Flamengo emitiu a seguinte nota, pesada, hein? O Clube de Regatas do Flamengo vem a público informar que todos os contratos do futebol estão sempre à disposição do Conselho Fiscal, que através de seu presidente pode requisitar qualquer documento financeiro do clube. Além disso, a instituição é auditada por uma Big Four e tem a transparência como regra interna. Entretanto, o Flamengo não está obrigado a exibir contratos a estranhos à sua organização interna e não aceitará qualquer tipo de pressão pública. O clube tomou conhecimento de uma matéria sensacionalista e mentirosa sobre o contrato do atleta Bruno Henrique, matéria esta que inventa valores totalmente irreais e ataca a correção das informações fornecidas pelo Departamento de Futebol. As providências cabíveis serão tomadas com a maior brevidade possível. Pelo que eu entendi aqui, o Flamengo, inclusive, vai até processar, pelo visto, o UOL, né, que foi o site que publicou essa matéria. Agora vamos falar de campo e bola, porque nesse domingo tem Flamengo em dose dupla. Às 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília, Flamengo enfrenta o Philadelphia Union, lá nos Estados Unidos, onde o elenco, comandado pelo técnico Tite, está dando continuidade à pré-temporada. E às 6h10 da noite, aqui em João Pessoa, no Brasil, o Flamengo, a garotada do Flamengo, vai encarar o Nova Iguaçu pela segunda rodada do Campeonato Carioca. E essa não será a primeira vez que terá Flamengo em dose dupla, porque 22 anos atrás aconteceu isso. Quando? Vamos lá, vamos recordar. Em 27 de fevereiro de 2002, o time dirigido por João Carlos da Costa goleou o Once Caldas por 4-1 pela Libertadores no Maracanã e perdeu pelo mesmo placar para o Americano, pelo Carioca e Moça Bonita, onde Raimundo Nonato dava ordens à beira do campo. Galera, pois é,
Essa não é a primeira vez, mas nesse caso de 2002 me chamou mais atenção por ser duas competições oficiais. No caso de amanhã, um é amistoso, teoricamente, pré-temporada, um torneio amistoso. Agora, em 2002 foram duas competições aí oficiais, isso me chamou a atenção. Mas fica aí o relato, porque essa não será a primeira vez que o Flamengo vai jogar duas vezes em um mesmo dia. E para o jogo contra o Nova Iguaçu, lembrando que o técnico será o Mário Jorge, a provável escalação tem Matheus Cunha no gol, Santiago Campos, bom lateral direito, Gabriel Noga, lembra do Gabriel Noga, campeão mundial sub-17 pela seleção, sendo titular, Diegão e Zé Wellington. Everton, volante, Ryan Lucas, outro volante, e Lohan sendo meio armador. E aí tem Thiaguinho numa ponta de ataque, Peterson, que será emprestado ao Atlético Paranaense após esses dois jogos pelo Campeonato Carioca, numa ponta, e Verton, teoricamente o homem centralizado, Verton também com a possibilidade de ser emprestado ao Santa Clara de Portugal. Vamos falar agora de mercado da bola, porque após encaminhar a contratação de Vinha, o Flamengo está aí resolvendo detalhes burocráticos, a tendência é que assine segunda-feira toda a papelada para o jogador ser, enfim, comprado pelo Flamengo de maneira oficial. Spindle, depois de resolver essa situação aí, viajou para a Espanha. Nesse sábado, recebi a informação que Bruno Spindle, diretor executivo, está na Espanha. E lá na Espanha ele pode acertar a contratação de um zagueiro. É isso mesmo, um zagueiro português que atua no futebol espanhol atualmente. O nome dele é Domingos Duarte. Essa informação foi trazida primeiro pela imprensa espanhola e nós confirmamos que a imprensa espanhola noticiou que o negócio está muito próximo de sair. Mas eu confirmei, tá, com pessoas do Flamengo, que de fato há conversas sim, mas que não está próximo. Eu vou ler exatamente o que a pessoa do departamento de futebol disse. Tem chances, mas ainda não é certo. Não está nada avançado. Pois é. Então, tem conversas aí em andamento. Para quem não conhece, Domingos Duarte, o zagueiro português de 28 anos, ele começou no Estoril, tá, de Portugal, passou pelo Sporting, depois passou pelo Belenenses, também de Portugal, GD Chaves, também de Portugal. Em 2018 ele chegou ao Campeonato Espanhol para atuar pelo Deportivo. Em 2019 foi transferido ao Granada, clube que ele defendeu até 2021, 2022, e depois ele chegou ao Getafe, ou seja, é um jogador que está atualmente no Getafe, contrato até 2026, tá? A sua melhor temporada no futebol espanhol foi em 2018, 2019, pelos números aqui, quando ele disputou 43 partidas. Nessa temporada, até o momento, ele tem 13 jogos, 1 gol, e na temporada 2022-2023 ele teve 34 jogos e 2 assistências. Eu confesso para vocês, galera, que eu nunca assisti 5 jogos desse zagueiro, mas aí eu fui procurar saber com pessoas que acompanham o futebol dele atualmente na Espanha e que acompanharam o futebol dele em Portugal. Me falaram que é um zagueiro veloz, tem uma boa saída de bola. Agora, se eu ficar falando mais detalhes aqui, eu vou estar mentindo para vocês, porque eu ainda tenho que apurar mais. Pelos lances que eu vi, lembra muito o zagueiro Léo Duarte, lembra do Léo Duarte? Lembra muito as características, o zagueiro Léo Duarte, que passou pelo Flamengo, cria do Flamengo, atualmente, se eu não me engano, está no futebol turco. Mas, enfim, o Flamengo está negociando a contratação desse jogador, sim. Repito o que a pessoa do departamento de futebol disse, não é nada avançado. Eu também procurei o Getafe, o diretor do Getafe confirmou que o Flamengo tem sim interesse nesse atleta, mas não quis dar mais detalhes sobre essa situação. Então fica aí a informação que depois de tentar Léo Ortiz durante muito tempo, agora pelo vídeo, o Domingos Duarte se torna alvo da diretoria do Flamengo para reforçar o setor defensivo. Agora, vocês que acompanharam aí o futebol ou acompanham o futebol dele, quero a opinião de vocês. Vocês são a favor da chegada desse zagueiro português ou não? Podem opinar à vontade. Tá bom, galera? Um beijo. Um complemento de informação, porque é o seguinte, Matias Vinha foi contratado pelo Flamengo, né? Ainda não há um anúncio oficial, mas o Matias Vinha, ele vem. Até o Arrascaeta brincou. Aliás, essa é outra extraordinária contratação. Grande contratação que fez o Flamengo. E como vocês sabem, o Marcos Braz
e o Bruno Spindel estão na Europa. Acertaram a contratação do Vinha, estão lá acertando últimos detalhes. O Luiz Henrique, do Betis, é um jogador que o Flamengo quer. O Flamengo vai tentar a contratação deste atleta. Isso é uma coisa que todo mundo está sabendo. E a grande novidade, e que chegou ontem para mim essa informação, de uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que eu confio, e é uma pessoa do Flamengo, de dentro do Flamengo, né? E essa pessoa me passou o seguinte: João Guilherme, a Inglaterra entrou no roteiro de viagem do Braz e do Spindel. Não estava. Eles iam para a Itália, iam para a Espanha, Vinha e Luiz Henrique, as prioridades. Estão atrás de um zagueiro também, mas a Inglaterra entrou nesse roteiro. E por que a Inglaterra entrou nesse roteiro? Thiago Alcântara. Eu coloquei isso nas minhas redes sociais. O Braz e o Spindel irão conversar com o jogador. Irão trocar uma ideia com ele. 32 anos. Tem contrato até o meio do ano com o Liverpool, ou seja, ele já pode assinar com outra equipe. Ele vai ficar liberado no meio do ano. Ele tem se machucado muito. É possível que ele não permaneça na equipe do Liverpool. Ele, grande jogador que tem mercado na Europa, mas o Flamengo acha que é um bom momento para se aproximar dele e buscar um contato e apresentar um projeto. Ele que, quando criança, jogou no Flamengo, tanto ele como o irmão, o Rafinha, são, na infância, torcedores do Flamengo, embora o pai, o Mazinho, que foi um craque, um grande jogador, tem uma identificação muito grande com o Vasco da Gama. Então o Thiago Alcântara já declarou algumas vezes, tanto ele como o Rafinha, que um dia gostariam de jogar no Flamengo. Então o Braz e o Spindel, eles irão lá para conversar. É o famoso cafezinho. Então, olha aí, você tá bem? Quais são os seus planos? Qual a sua ideia? Contrata aí até o meio do ano? Já tem alguma proposta? O que você deseja? Você prefere ficar aqui? O que você acha da possibilidade de jogar no Flamengo? É isso. Então, a informação que me passaram é essa. E a dupla Braz e Spindel irá para a Inglaterra para conversar. Tanto com o Thiago Alcântara, como também com os seus representantes. Se vai dar negócio, se vai dar negociação, aí é uma outra história, é um outro estágio. Se o Thiago Alcântara chegar e falar, olha, vamos conversar sim, vamos ver a possibilidade de ir, aí começa uma negociação. Por enquanto, galera, é só uma visita, uma sondagem, vamos bater um papo, vamos conversar com o empresário, com você, para ver se você aceita. É um panorama muito parecido com o que aconteceu com o Rafinha, com o Felipe Luiz, lá atrás, que eram jogadores também com muitos anos na Europa e no primeiro momento ficaram receosos de voltar e acabaram voltando. É o mesmo panorama. É isso. Tá? Então a informação que eu tenho é essa. Não é que ele será contratado, mas que o Flamengo vai conversar com ele, vai trocar uma ideia e ver qual é a possibilidade. Isso aí vai, pelo menos foi o que me garantiram. E cá entre nós, se vier, vai ser um deboche. O Flamengo pode montar um meio-campo histórico com Pulgar, Thiago Alcântara, De La Cruz e Arrascaeta. E ainda tem o Gerson. Como é que vai fazer? Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. E pessoal, são informações exclusivas, informações muito importantes, O Flamengo aí
tentando, né, mais uma contratação aí para a temporada, agora tratando-se aí de um zagueiro, segundo as informações aí do Coluna do Fla, né, o site aí aponta que após o Flamengo desistir do Léo Ortiz, o Flamengo vai em busca de outros nomes no mercado. O Flamengo continua ativo no mercado em busca de novos nomes para a temporada de 2024, após desistir da contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O clube rubro-negro agora tem negociações avançadas para contratar o português Domingos Duarte, que pertence à equipe do Getafe da Espanha. De acordo com as informações do jornalista do jornal inglês Team Athletic, o Flamengo tem negociações avançadas com o português Domingos Duarte. As conversas avançaram nas últimas horas e, com isso, o clube rubro-negro pode concretizar o acordo nos próximos dias, né? Representantes do Flamengo estão na Europa para poder tentar contratações de jogadores, né? Assim como conseguiu a contratação do Vinha, né? Do Matias Vinha, agora o Flamengo tenta a contratação aí, né? Do Luiz Henrique também, né? Justamente a Espanha por conta do Real Betis, que tem ligação com o Luiz Henrique. Então os dirigentes do Flamengo foi para lá e aproveitou, né? Para poder ver a situação desse zagueiro português. Duarte, que pertence à equipe do Getafe também da Espanha, beleza? Então, já comente aí, torcedores, se vocês já viram, né, esse jogador aí atuando aí pelo Getafe, o que você achou da atuação dele? Eu particularmente não tenho lembrança de ver Duarte, né? Vou até depois olhar alguns vídeos dele, ver como é que ele joga, né? E para daí tomar uma posição e entender se ele vai encaixar ou não nos planos do Tite, né, para a temporada. Então, se você já conhece o Duarte aí, comente aí o que você acha da situação desse zagueiro aí que pode chegar à equipe do Flamengo, né? Duarte é um jogador de 28 anos, atuou em 13 partidas e marcou um gol. O atleta tem média de 73 minutos por confronto na atual época, né? Então, é um jogador aí que aparentemente, né, brigador, um jogador rápido e bom de bola, né? Segundo as informações. Então, eu vou ter que verificar isso direitinho, essa situação desse zagueiro, ver se ele realmente é bom de bola, ver qual é a característica dele e ver se ele vai se encaixar, né, na equipe do Flamengo, beleza? Então, rapaziada, eu quero saber a sua opinião, comente aqui o que você acha dessa contratação, beleza? Tem um botão vermelho aí com o nome, inscreva-se. Então, rapaziada, é muito importante que vocês inscrevam-se no canal, amassa o dedo no like, beleza? Já chega metralhando aí, deixando muito like nesse vídeo. Ativa o sininho de notificações se você ainda não é inscrito, né? Vai aparecer o nome vermelho aí se você não é inscrito, aí você clica no botão, se inscreveu, ativa o sininho de notificações, amassa o dedo no like, compartilhe o vídeo aí com um amigo seu e também comente se for possível, beleza? Comente a respeito do que você achou dessas negociações aí, né? A respeito do Duarte, o que você acha desse zagueiro que o Flamengo está de olho, combinado? Então, rapaziada, é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado da notícia. Se Deus permitir, mais tarde voltarei com mais informações do Flamengo. Graças a Deus conseguimos bater a meta novamente de 100 likes no vídeo passado, beleza? Conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. Vocês são muito brabo. E agora eu conto novamente aí com o apoio e com a ajuda de vocês pra gente bater novamente a meta de 100 likes nesse vídeo, combinado? Então já deixa muito like, metralha o dedo no like pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Eu conto com a sua ajuda e se Deus permitir, mais tarde voltarei. E até o próximo vídeo com notícia do nosso querido Rubro Negro.